Olá, o meu nome é Isabela Abreu e sou uma das técnicas da Biblioteca Municipal de Irene, Lisboa. O Concelho de Arruda dos Vinhos é detentor de uma tradição oral muito rica. Desta vez, e porque se aproximam as festas de Santiago dos Velhos, em honra do seu padroeiro, vou-vos falar um bocadinho da lenda que deu origem ao topónimo Santiago dos Velhos. Assim, vou agora contar-vos a lenda de Santiago dos Velhos. Em tempos de que não há memória, não havia missa na aldeia de Santiago. Em julho, por altura das festas de São Tiago, os velhos do lugar saíam de casa de madrugada e iam a pé à Sé Catedral de Lisboa, a fim de cumprirem a sua devoção e representarem a sua aldeia nas festividades. Conta-se que a imagem do santo não saía na procissão sem que chegassem os velhos, trazendo consigo o pendão da aldeia. Quando eram avistados à entrada da catedral, os habitantes de Lisboa exclamavam: "Lá vêm os irmãos velhos de Santiago." A partir de então, a povoação ficou conhecida por São Tiago dos Velhos, tendo sido ordenada a construção de uma igreja em louvor ao santo. As lendas suscitam muitas vezes histórias e o desejo de as escrever e contar. Arruda, ou não fosse o Concelho de Nascimento de Irene, Lisboa, também é rica em autores. Jorge da Cunha inspirou-se em Santiago dos Velhos para escrever a história de Lino da Conceição, uma das personagens do seu livro Mistério d'Água. Convido-vos a ouvir um pouco desse conto. O céu permanecia com nuvens inchadas como barrigas de mulher em fim de gravidez. Havia na aldeia uma certa agitação entre os homens. Era dia da visita mensal do barbeiro ambulante. Começava a cortar o cabelo e a barba logo no início da aldeia e só acabava o serviço, já a altas horas da noite, na casa de Anicete Carvalho Simões, pai de Lino da Conceição Simões. Lino vivia em Santiago, uma aldeia serrana do concelho de Arruda dos Vinhos, desde o seu nascimento, assim como os seus pais, os seus avós e o resto da sua família. Um dos sonhos de Lino da Conceição era percorrer o mundo e conhecer novos lugares. Movido por esse desejo, fez em determinada altura da vida uma grande viagem que muito o impressionou. Depois de regressar à sua terra, São Tiago dos Velhos, e sendo um homem generoso, resolve partilhá-la com os seus conterrâneos. No dia seguinte, à hora combinada, dirigiu-se à porta da capela e sentou-se no banco de pedra. À volta dele, os habitantes da aldeia estavam curiosos por ouvir tudo o que o viajado Lino da Conceição Simões tinha para contar. O primeiro lugar que visitei foi Santiago de Compostela. Já devem ter ouvido falar, fica na Galiza, em Espanha. É um sítio maravilhoso, mágico, apesar de úmido e frio. Gostava de vos conseguir transmitir o que senti quando, depois de subir uma enorme escadaria, entrei na catedral. A magia daquele local tocou-me tão profundamente que ainda hoje, aqui, ao contar-vos esta experiência, me comovo. Depois de visitarmos a catedral, onde nos foi explicado cada uma das imagens e rituais ali celebrados, tocámos no busto de São Tiago, o maior, e passámos em frente do seu túmulo, que, segundo diziam, era todo de prata revestido de pedras preciosas. No final desta primeira visita, sentámo-nos na Praça do Obradoiro, que fica em frente da catedral, e o padre António contou-nos a história de São Tiago, que era assim, se a memória não me falha. Tiago e o seu irmão João foram chamados por Jesus Cristo para fazerem parte dos 12 apóstolos. Depois da morte do Messias, estes discípulos viajaram para várias partes do mundo então conhecido, para espalharem a mensagem do Salvador. Tiago foi para a Península Ibérica, que naquela época se chamava Hispânia. E ali foi visitado pela Virgem Maria, que lhe falou com palavras doces e confortantes, lhe ensinou o caminho da salvação. Mais tarde,
depois de ter deixado marcas da sua presença pelo território que é hoje Portugal e Espanha, regressou a Jerusalém, onde foi morto. Os seus seguidores recolheram os seus restos mortais, colocaram-nos numa velha embarcação e dirigiram-se para Iria Flávia, uma cidade que fica na Galiza. E ali colocaram o cadáver num carro de bois e levaram-no um pouco mais para o interior, Libredon, perto de uma povoação fortificada. Estes discípulos continuaram a missão do seu mestre, propagando a mensagem de Cristo a partir do túmulo do apóstolo Tiago. 2 dos seus mais próximos discípulos, Teodoro e Atanásio, também quiseram ser sepultados junto do seu mestre. Com o passar dos séculos, o túmulo de Tiago foi esquecido. O edifício foi-se desmoronando, dando lugar a uma vegetação densa que ocultou os vestígios do antigo edifício. Apenas ficou uma remota memória que foi passando de geração em geração. No século IX, Pelágio, um ermita que vivia na igreja de São Félix, em Libéron, durante as suas vigílias noturnas, observou umas luzes em forma de estrela e uns sons inexplicáveis saindo do bosque. Primeiro sentiu medo e inquietação. Depois pensou que aquela zona era apontada pela tradição oral como o possível local do túmulo do apóstolo Tiago e decidiu dirigir-se a Iria Flávia, que ficava a uns 20 quilómetros, e foi falar com o bispo Teodomiro para lhe contar sobre os fenómenos que havia observado e lhe confessar as suas suspeitas em relação ao túmulo de Tiago. O bispo Teodomiro, preocupado com o facto desta ilusão do ermita se espalhar e provocar a discórdia entre os crentes, resolveu deslocar-se ao referido local e observar com os seus próprios olhos o que Pelágio lhe havia contado. Mandou cortar a vegetação e, à medida que os fartos arbustos desapareciam, uma pequena mas real construção de pedra foi aparecendo. Eram 3 túmulos, o de Tiago ao centro e os de Teodoro e Atanásio de cada um dos lados. Esta notícia foi logo comunicada ao rei das Astúrias, Afonso II, que se dirigiu ao local para observar as riquíssimas relíquias do apóstolo Tiago. Ficou tão impressionado com tão miraculoso achado que mandou erguer no local uma basílica, que foi logo alvo de intensa peregrinação. Ao mesmo tempo, mandou que fosse construído um mosteiro beneditino, que daria apoio ao fervoroso culto em redor de Santiago, o maior, apóstolo de Jesus. Foi precisamente nesta altura que nasceu a cidade de Campo das Estrelas, mais tarde Compostela e hoje Santiago de Compostela, onde ainda existem o mosteiro dos Beneditinos e a fabulosa e mágica catedral de que vos falei no início. Assim que Linda Conceição Simões acabou de contar a história que o padre António lhe havia contado, as pessoas dirigiram-lhe o olhar para a porta da capela, fizeram o sinal da cruz e disseram em coro: Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, juntamente com Santiago e a Virgem Maria. Esta história teve tanto impacto junto dos habitantes de Santiago que a partir desse dia a devoção ainda ficou maior, mais firme, mais clara. Era como se o desconhecimento da história do seu padroeiro os impedisse de manter com ele uma relação mais forte, mais familiar, mais humana. Mas naquele momento a barreira quebrou-se e a admiração surgiu como um furacão, atingindo o seu máximo nas festas anuais. Esperamos que tenham gostado de lembrar as histórias do padroeiro desta nossa freguesia do concelho de Arruda dos Vinhos. Queremos desejar-vos umas boas festividades de verão, apesar das restrições que estamos a viver, e que no próximo ano possamos celebrar as tradições desta época ao vivo.